Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC da área de linguagens do dia 2/9 de 2012. Esse novo formato de teletrabalho e cujo tema nosso é mapas mentais, ok? Antes da gente começar a nossa parte aqui da área de linguagens, o nosso PCNP Bruno de Tecnologia Educacional irá dar um recadinho para vocês rapidinho, tá bom? Bruno? Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Bruno, sou PCNP de Tecnologia Educacional e vim aqui fazer essa participação na TPC de Linguagens, assim como eu fiz ontem com o pessoal de Humanas e farei amanhã com o pessoal de Ciências da Natureza, para dar 3 recados importantes. O primeiro é em relação ao Hackathon e a mostra interativa de robótica, que foram prorrogadas as inscrições. Então, assim, anteriormente, o prazo era 31 de agosto, veio a semana do recesso, e aí o pessoal ficou meio que prejudicado ali em uma semana, porque a semana do recesso não é o ideal que fosse pensado em projeto, tal, enfim. E então a secretaria prorrogou as inscrições para mais uma semana, então elas vão até dia 8 de setembro agora, tá? Por mais que seja linguagens, e quando a gente ouve o nome assim, Hackathon, e mostra interativa de robótica, pode parecer que não tenha muito a ver conosco. Eu digo conosco porque eu também sou da área, a minha formação também é linguagens, porém eu convido vocês a assistirem tanto a live que foi feita em relação ao Movimento Inova, e lerem os editais, que lá vocês vão encontrar categorias que vão sim de encontro com as áreas de linguagem, tá bom? Então vale a pena para expor, para compartilhar a prática de vocês na escola e para fazer esse reconhecimento em relação aos alunos com esse evento na SEDUC, tá? Então, esse é o primeiro recado, que é a prorrogação dos prazos de inscrições do Movimento Inova, Hackathon e Mostra Interativa. O segundo recado é para falar da reunião de tecnologia dessa sexta-feira, que vai acontecer às 10 horas. É uma proposta de trabalho por estações utilizando a ferramenta Padlet. Ela é uma ação em parceria com a minha amiga aqui de trabalho, a Marilene, de língua inglesa. Exatamente. E ela, assim, diferente das outras reuniões em que a gente disponibiliza um link e as pessoas entram conforme, independente da quantidade de participantes, dessa vez a gente limitou 150 participantes, até por conta da proposta, que é o trabalho por estações. Então, né? Então a gente quer manter tanto a dinâmica da rotação, saber quem são exatamente as pessoas que vão fazer a rotação das estações, assim como preservar o bom funcionamento da ferramenta. Então a gente quer testar 50 pessoas simultaneamente trabalhando nos painéis, para não extrapolar muito o número e a gente ter um problema de fluxo de informação. Lógico, sabendo que deu tudo certo, em uma próxima, de repente, a gente consiga aumentar o número de participantes, mas nesse Ou até momento... abrir novas edições, né, Bruno? De repente, até refazer isso com outros inscritos, enfim. É mais que nada para a gente se testar, né? Ver se a plataforma comporta esse fluxo de gente, enfim. Exatamente. Abrir novas edições e, de repente, experimentar, se deu tudo certo com 50, de uma próxima a gente faz com 60 em cada estação, então, em vez de 150 vagas, vai para 180, né? E mais edições, Sim. assim como a Marilene mencionou, exatamente. Tá? E aí eu estou dando esse recado para vocês, porque nesse momento, nós temos 108 inscritos, então tem 42 vagas aí remanescentes, tá? E também, o comunicado já foi para a escola, o link de inscrição está no comunicado. Aí vocês podem perguntar na escola de vocês por reunião de tecnologia e inovação, proposta de trabalho por rotação com o Padlet. Certo, e o terceiro e último recado é em relação às boas práticas. Então, a SEDUC propôs para as diretorias que fosse determinado um PCNP articulador das boas práticas dos professores, para que esse PCNP colete essas informações, essas boas práticas, para que em algum momento, como vai ser a culminância disso, se vai ser um evento promovido pela SEDUC, ou se dependendo do número de informações que a gente conseguir, nós aqui, região, consigamos fazer um evento só de boas práticas dos nossos professores,
eu não vou poder afirmar ainda para vocês, mas a gente vai começar a fazer esse movimento de coleta dessas informações. Então, por enquanto, é um convite para que vocês nos enviem boas práticas, e que nesses planos de aula que vocês nos enviarão, eles necessariamente devem contemplar as metodologias ativas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o formulário de inscrição para envio desse plano de aula. Então, aí eu consigo explicar um pouquinho melhor, só um minutinho. Então, pessoal, ó, esse é o formulário de envio da sua boa prática. Então, bem simples aqui nesse primeiro momento, coloquem as informações, escola, cidade, nome, contato, e-mail institucional, e as mesmas informações do professor coautor, caso tenha. O que o plano contempla é importante que seja colocado aqui, porque se em algum momento a gente precisar buscar alguma prática pontual de alguma dessas especificidades, a gente vai coletar por essa informação que vocês vão fornecer, tá? Então coloca ali, o plano contempla gamificação, sala de aula invertida, e caso ele contemple algum que não esteja aqui listado, é só inserir aqui em outro. Ele deve ser de um trabalho feito com anos finais ou ensino médio, e aqui estão as áreas, mais tecnologia e inovação e projeto de vida, que são os nossos componentes. Eletivas não está marcado aqui, porque eletiva necessariamente acaba caindo em alguma dessas outras áreas, e aí é só marcar. Vou preencher esse exemplo aqui para poder seguir aqui e mostrar para vocês. Na segunda sessão, ela já é a última sessão, tem assim: professor, caso queira, você pode utilizar o modelo de plano de aula disponível para download no link abaixo. Porém, se preferir nos enviarem um modelo já utilizado por você, sem problemas. Então, se você já tem essa boa prática, esse plano de aula documentado, você pode enviar no modelo que você já costuma utilizar, tá? Não tem problema nenhum. Se você preferir, pode baixar esse modelo nosso, preenche as informações e depois devolve o arquivo aqui nesse campo, certo? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, vamos ver se ele carrega rapidinho. Então tá aqui, ó. Esse é o modelinho de plano de aula. Aqui nessa parte, ela é parecida com o formulário, onde vocês marcam o que o plano contempla, só que aqui é só apagar. Então, tudo que o plano não contemplar, apaga, deixa só escrito ali e acrescenta caso não tenha algum listado aí. E aí vocês vão escrevendo aqui, preenchendo os demais campos. Então, pessoal, esse não tem um prazo, tá, para envio. Fiquem à vontade com relação ao tempo que vocês têm para documentar isso e nos enviar, ou o tempo que vocês têm aí para melhorar alguma prática, aplicar alguma coisa que vocês já pensaram e depois documentar e nos enviar. Mas o quanto antes a gente tiver um número legal de informações, a gente pode pensar em algum evento que a gente possa compartilhar essas práticas entre os professores sobretudo na nossa região, né? Mas a ideia, acredito que a SEDUC pense em fazer algo maior a nível estadual, com toda a rede, certo? Então, essa foi a minha participação. Obrigado pelo espaço aí, dos colegas. Perfeito, Bruno. Antes de passar para a nossa introdução sobre mapa mental, vou falar só que o nosso PCNP João, né, de língua portuguesa, ele está com outras demandas, então por isso que ele não vai participar da nossa TPC de hoje, tá certo? Passo a palavra agora para a Marília, que fará uma pequena introdução sobre o que vai conceituar um pouquinho sobre mapa mental, ok? Marília? Olá, eu já estou assumindo o controle. Então, gente, esse nosso ATPC sobre mapa mental, né? Eu achei ele bem interessante quando comecei a construir. Então, como tema mapa mental, como estratégia de estudo em diferentes linguagens. Então, vocês já vão vendo que já tem vários exemplos ao mesmo tempo. Nós temos o objetivo de relembrar a construção de mapa mental, organizar um mapa mental como estratégia de estudo para facilitar a aprendizagem dos alunos, ressaltar a importância da construção de mapa mental para contribuir como estratégia de organização das tarefas dos professores. Bons objetivos. Mas a gente pensa, o que é um mapa mental? Então, mapa mental nada mais é do que uma ferramenta utilizada para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico. A sua estrutura
foi pensado especialmente para facilitar o aprendizado e a administração da informação. É uma coisa super simples. Ele é muito utilizado para ajudar nos processos de tomada de decisão. O seu maior diferencial é o fato de organizar as informações de maneira harmoniosa com processos cognitivos. O mapa mental também dispõe conteúdo da mesma maneira que ele é entendido pelo nosso cérebro, fortalecendo as sinapses neurais, facilitando a compreensão e memorização. Essa ferramenta conta com diferentes recursos, como cores, símbolos e, principalmente, uma estrutura embasada nas ramificações, associando informações às outras, né, para facilitar a recordação. Né? Quer dizer, é um resumão que a gente sempre fala, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, então isso ficou provado. A gente consegue fazer esse mapa mental depois de ter estudado bastante. Agora, como construir esse mapa mental? O primeiro passo, a primeira coisa que a gente sempre faz quando vai fazer algum estudo é separar o material necessário. Então, a gente tem que ter em mãos papel, mesa, caneta, lápis de cor, coisas coloridas que a gente possa fazer, né? Então, atente que se você vai precisar de desenhar, mas o desenho pode ser um desenho simples. A gente não precisa ser um grande desenhista, nem ser um artista, ou fazer artes plásticas, fazer educação artística, para quem não é da nossa disciplina, para conseguir fazer desenhos para o mapa mental. Os desenhos são responsáveis para ajudar o cérebro a guardar uma informação. Por isso, você precisa do desenho. Não adianta querer fazer, penso eu, né? Apesar de ter exemplos na internet, né? Pegar tudo já prontinho, né? As imagens podem ser simples. O importante é que elas representam o que elas facilitam na compreensão. Portanto, evite software. Não adianta, é o que eu estava falando, não adianta ficar pegando o que já está pronto. Né? O que é a efetividade do mapa mental é justamente o fato dele ser feito à mão. O estudo ativo ajuda a memorização e mantém seu cérebro mais alerta no processo de aprendizado. Então, você também vai precisar de uma mesa, né? O papel branco, canetas coloridas, marca-textos, e utilize cores diferentes para as informações diferentes do seu mapa mental, pois isso auxilia o cérebro a associar e ativar a memória. Aqui a gente tem até um exemplo. Eu peguei, né, porque está no nosso mundo, né, de um mapa mental em música. Que é o centro, né, temos clave de sol, as audições em flash e as apresentações. E tem aqui, na música nós temos ritmo, métrica, harmonia e tudo mais. Os mapas mentais têm como princípio desdobrar em palavras-chave as imagens em um assunto principal. A Mari levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Mari? Eu só quero salientar que eu amei o seu PPT porque está em espanhol. E eu procurei exatamente isso para todo mundo saber que a gente pode fazer em português, em espanhol, em Eu inglês. imaginei isso. Eu Por isso que eu já quis puxar a sardinha aqui para o meu lado aqui. Ai, que bom que você percebeu. Percebi. Eu vou desligar aqui para você continuar. Tá bom. Então, os mapas mentais têm como princípio desdobrar em palavras-chave e imagens um assunto principal. Antes de começar a fazer o mapa mental, a gente tem que definir qual é o assunto, o tema principal a ser trabalhado. É possível fazer o mapa mental principalmente, não, praticamente, de qualquer assunto. Gente, é muito fácil, é muito legal isso. Bom, eu sempre estudei desta maneira, então para mim sempre foi muito mais claro. Então, o terceiro passo, busque informações. Para elaborar um mapa mental, você tem que ter o conteúdo, tem que ter o conhecimento do assunto que a gente deseja tratar, certo? Isso significa que é muito difícil resumir ou condensar um assunto se o conhecimento for assim supérfluo, for assim só uma questão assim en passant, uma situação que você não aprofundou muito, né?
Então, você tem que ter certeza do que vai trabalhar, tem que saber o que vai falar, tem que entender do que está querendo resumir. É importante ler autores renomados, fazer exercícios sobre essa atividade que você vai querer fazer, para depois conseguir elaborar o mapa mental com mais consistência, porque se você vai resumir, a gente só resume aquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente não vai conseguir resumir e não consegue fazer o mapa mental. Aí o quarto passo, comece a fazer. Então, eu ainda pus aqui nesse para o Alan ver 2 raquetinhas. Então, todos os assuntos podem ser tratados. No E o centro inglês do de fundo. E o yes. inglês de fundo ali. Longest, short, É o tema, principles. o tema do nosso ATPC anterior, interdisciplinariedade. Né? A gente está sempre conectado. Então, aí no quarto passo, a gente tem que começar a fazer assim, no centro do papel, em branco, escreva ou desenhe o tema principal. Aí no meu exemplo, são as raquetinhas. O desenho tem o poder de manter o cérebro mais focado no assunto. Depois de desenhar ou escrever, né, você também pode escrever com letras maravilhosas, e o assunto do mapa mental no centro do papel, conecte-o, né, aos tópicos principais. Para isso, você vai poder utilizar setas, linhas ou o que for mais interessante para você. Quanto mais colorido e ousado, mais interessante será para o seu cérebro. Não use frases inteiras, ou mais do que 2 palavras, ou muitas coisas nesse mapa mental, entendeu? Para montar os ramos, pois isso ocupará muito espaço e não facilita a memorização. Isso é uma dica. Tem gente aí, como aqui, tem assim, 4, 3 palavras nesse exemplo, mas são pequenas, né? Mas se você escreve uma frase inteira, né, com 2, 3 verbos para completar a frase, vai ficar mais difícil esse seu resumo, né? Evite também linhas retas para essas conexões. Qualquer estrutura comum vai entediar o seu cérebro e causará distração. Aí o quinto passo, consulte o seu mapa mental frequentemente. Então, não adianta nada a gente fazer um trabalho e depois não vai olhá-lo. Agora, é a mesma coisa para quem é de arte. Não adianta nada fazer uma arte se ela não é vista, se ela não é exposta. Então, seu mapa mental tem que ser olhado por você. Então, o mapa mental é uma poderosa ferramenta de revisão de conteúdo. Bem elaborado, ele dispensa a releitura dos textos que você já levou horas para ler e para concluir. Você já resumiu as ideias principais e agora pode utilizá-lo sempre para relembrar o conteúdo. Aqui eu coloquei um link de como fazer também um mapa mental. Além do que nós já estamos falando, se você quiser depois, clica no link que tem um filme fazendo mapa mental também. Agora, entrando na disciplina de arte, todos nós de arte, né, sabemos que esse terceiro bimestre é para nós trabalharmos o teatro. Aqui eu coloquei uma cena de teatro de melodrama. O meu mapa mental vai se referir à habilidade do 6º ano, número 25, que é investigar, identificar e analisar a comédia e a farsa como gêneros teatrais e a relação entre as linguagens teatral e circense em diferentes tempos e espaços, aprimorando a capacidade de apreciação e estética teatral. Isso está ligado a contextos e práticas. Então, dentro dos gêneros teatrais e tudo mais, nós temos o melodrama. Aí eu fiz um pequeno resumo do que nós já temos, né? Que nós já tratamos em outras ATPCs, sobre o que é melodrama. Então, assim, melodrama define-se pelo seu exagero e sensacionalismo. Esses elementos são vistos como algo negativo e fatal à qualidade da peça. Essa definição se inicia com a caracterização de seus personagens, que são completamente bons ou intensamente maus, sem meio termo, ou qualquer profundidade psicológica nos personagens. O melodrama trabalha com 4 tipos básicos de personagens: o vilão,
com uma maldade intensa e uma série de vícios, ou é um personagem cruel e sanguinário? Aí vem a heroína, sempre com uma bela figura, uma mocinha linda, maravilhosa, tipo namoradinha do Brasil nas nossas novelas, né? Aí temos também o herói, que é o jovem destemido que ama a mocinha e cabe a ele o papel de salvá-la e dar ao vilão a vingança. E o quarto personagem é o Niais, ou o tolo, que ele sempre entra na peça dos momentos de mais tensão e que faz as pessoas darem risada. Aí eu desenhei este mapa mental. Veja como ele foi super fácil. O tema era o melodrama e os 4 tipos de personagens. Então eu pus no centro melodrama. Aí puxei uma seta acima à direita, personagens. Aí uma seta à esquerda. Você vê que eu usei sempre curvas, né? 4 tipos. Aí vem o vilão. Aí fiz uma caretinha feia. Você vê que eu não me preocupei em estilo de desenho nenhum, né? Temos também o herói. Aí eu ainda tentei desenhar um herói pequenininho, bonitinho. A mocinha, quer dizer, a heroína, eu fiz o quê? Eu fiz a colagem da Moranguinho. Quer dizer, eu usei outro tipo de material, é uma técnica mista. E o tolo, e fiz o chapéu do bobo da corte. Quer dizer, para mim, eu nunca mais vou esquecer dos 4 tipos de personagens que tem o melodrama. Certo? Aí eu coloquei uma sugestão de atividade para vocês fazerem um exercício, né? Então, assim, caro professor, para praticar, você pode começar a fazer mapas mentais de temas simples, como listas de tarefas. Então, construa um mapa mental com as tarefas e desafios do seu cotidiano em tempos de trabalho remoto. E para o professor coordenador, por favor, nos conte como foi o processo de construção do mapa mental pelos professores e nos encaminhe pelo menos um mapa mental como exemplo. Eu acho que é super fácil. Coloquei as referências. A referência eu peguei o melodrama no meu site, no meu blog, que é um texto que eu escrevi no tempo do mestrado e tudo mais, está lá para todo mundo. Quiser copiar, usar, ler e utilizar só da referência, tudo bem. E como fazer o mapa mental, que está no YouTube, certo? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar minha palavra para o próximo. Quem é? Pode subir. Certo, Marília. Obrigado pela contribuição. Próximo agora é a Marilene. Deixa eu só Então ela pega assumir o agora controle. o controle. Mari? Mari, Oi. todo seu. Peraí, gente, rapidinho que travou aqui. Ah, foi. Quer que eu vou passando? Não, eu acho que agora eu consegui. Deu uma Tá certo. travadinha aqui. Eu cliquei e não estava indo. Aê! Perfeito. Bom, pessoal, apareceu aí para vocês, tudo certo, né? Então vamos lá. Gente, para essa semana, até por conta de todas as demandas que nós estamos tendo nas escolas, por conta dessa fase de recuperação da aprendizagem que todos nós vamos viver dentro das nossas salas de aula, por a gente ter pensado no tema do mapa mental, eu trouxe para vocês algo bastante sucinto, tá? E bastante assertivo e, claro, uma possibilidade de trabalho com os alunos quando a gente fala de estudo do léxico, quando a gente fala de repertório vocabular, que é uma das grandes dificuldades que os nossos alunos têm, porque, afinal de contas, um dos pré-requisitos para o aluno conseguir desenvolver a fluência dentro de uma segunda língua, gente, é o repertório vocabular. Quanto mais o aluno adquire e apreende vocabulário em língua estrangeira, mais facilidade ele vai ter na hora da construção sintagmática da frase. E aí, posteriormente, então, ele vai conseguir se comunicar dentro da língua. Pensando nisso, o mapa mental, ele se torna uma possibilidade, uma ferramenta pedagógica dentro do ensino de língua estrangeira para que o aluno ele consiga exercitar a memorização e a construção léxica de vocabulário em língua estrangeira, né?
E aí, pensando nisso, uma vez que o mapa mental ele vai trabalhar os 2 hemisférios cerebrais, que é o direito e o esquerdo, e aí a gente entende que o direito ele é responsável pela criatividade e o esquerdo ele é responsável pela parte operacional e mecânica, né, vamos dizer assim. Então, aqui no meu slide eu coloquei para vocês justamente essa divisão proposital dos 2 hemisférios. E aí o direito, eu trouxe para vocês, por exemplo, um trecho de um poema, né, em língua inglesa. Vocês percebem que ele é simples e ele pode sim ser um pano de fundo ou até uma sugestão de mídia, de warm-up para trabalhar com os alunos, para a gente começar a puxar o fio para trabalhar repertório vocabular, tá? Então, diante desse poema, a gente pode, de repente, sugerir aos alunos que eles construam um mapa mental dentro desse campo temático que a gente está propondo lá em sala de aula com eles. Então, se, por exemplo, o nosso campo temático é que eles ampliem o repertório vocabular deles, quando se fala de sentimentos ou até de clima, de tempo, que são campo temático léxicos que a gente percebe que estão aí aparecendo nesse trecho de poema, por exemplo, a gente pode sim brincar com os alunos com a questão do mind map. E aí, como sugestão, conversando com os colegas hoje, fazendo algumas pesquisas, eu achei esse aplicativo online, ele é super simples, que eu vou abrir agora para vocês, e ele é muito interessante de trabalhar, porque você consegue construir o mapa mental online. Então, se a gente for pensar, por exemplo, agora nessa situação de teletrabalho que a gente está vivendo, pessoal, como que a gente, de repente, pode solicitar que o aluno construa um mapa mental dentro de um campo temático ali no nosso plano de aula e que a gente consiga ter acesso a esse mapa mental via remota, né? Então, uma sugestão que eu trouxe aqui para vocês, né, seria esse aplicativo que ele é totalmente gratuito. O aluno ele apenas se inscreve e assim é uma inscrição simples com nome, e-mail. Eles vão mandar um link de liberação no e-mail que você se cadastrou. Você vai clicar nesse link e vai efetuar o login, ou seja, padrão standard de qualquer aplicativo que a gente se inscreve. E a partir dali você já vai começar a montar o seu mapa online, certo? E aí você pode compartilhar com os colegas, você pode enviar para o professor, enfim, ele é bem legal de trabalhar, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera só um pouquinho, que hoje o meu computador, ele tá me dando uma sabotada aqui. Eu vou te informando se aparece aqui, tá, Mari? Tá. Eu vou abrir aqui. Apareceu algo aí, gente? Ainda não. A Marília tá com a mão levantada. Tá. Marília? Isso. Marília? Então, oi. Então, você estava falando, né, no tempo remoto e tudo mais. Se não conseguir fazer e o computador travar, essas coisas todas, né? Né? O mapa mental pode ser feito como eu fiz, nos desenhos em mão livre e tudo mais, e escaneia, né? E envia no e-mail. Que aí também dá certo, entendeu? Também. Mas eu só vou mostrar aqui para eles que aí é mais uma ferramenta também que eles podem ter, né? Sim, mais um recurso. Mais uma possibilidade. Foi nisso que eu pensei. Bom, eu já abri aqui, deixa só eu voltar aqui, que pelo caminho mais simples eu não consegui. Bom, de todas as formas, gente, tem o link aí também. Eu deixei o link já salvo no próprio slide para vocês acessarem, caso eu não conseguisse mostrar aqui para vocês, que a minha conexão aqui hoje ela tá me sabotando um pouquinho. Deixa eu ver se eu refaço o caminho aqui, peraí. Hoje ela tá me sabotando um pouquinho aqui onde eu tô, peraí. Não só a sua, Mari, de todo mundo, viu? Consegui? Eu acho que eu consegui agora. Foi, gente? Apareceu aí? Foi, apareceu. Então, olha só. Então, aqui, gente, eu já fiz o login, já para ficar mais fácil, como eu já tinha orientado vocês. E aqui você vai trabalhar, você vai abrir um mind map. Então, por exemplo, eu quero trabalhar o campo temático de feelings, né? Por exemplo, aqui,
sendo bem simples. Você vai dar em Create, e aí a gente vai dar que se abra. Vamos cantar, gente. Porque tá lento aqui. Mas eu acho que vai dar, ó. E aí ele vai abrir uma tela, vocês vão perceber aqui, vai carregar. Ó, tá vendo? E aí você já tem aqui a ideia central, como a Marília colocou lá atrás, né? E aí, a partir daqui, você vai clicar e vai adicionando. Então, você vai, por exemplo, vai adicionando, tá? Por exemplo, love, né? E aí, você vai adicionando. Você vai clicar aqui, aí você vai adicionar outro feeling, por exemplo, tá? Anger. E aí, você vai montando o seu mapa. Anger. Ai, Bruno, Oh viu? my God, Bruno, please don't even start. E aí, a partir daqui, vocês vão montando o mapa conceitual, tá? Então, vocês percebam que ele é bem simples de trabalhar, ele é bem tranquilo, aí fica como mais um recurso, além das sugestões da Marília, certo? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. É legal também, porque apesar dele parecer, né, todo estruturado demais, o fato de você fazer o movimento com o mouse faz com que você lembre os caminhos para fazer as ligações cognitivas que o cérebro precisa. Que o mapa mental nada mais é do que criar caminhos. Isso daí aparece nesse exercício que você fez. Legal. Sim, né? E às vezes também a pessoa, por algum motivo, ela só consegue mandar assim, ela não consegue fazê-lo manualmente, então fica aí esse segundo recurso, certo? Ou por algum motivo não tem papel e lápis em casa também, gente. Não é, gente, vai saber o que pode acontecer, é verdade. A gente às vezes encontra em cada situação que se a gente fosse contar, ninguém acreditaria. Principalmente na pandemia, não é? É verdade. Então, fica aí uma segunda sugestão para vocês, certo? E por hoje é só aqui na parte de língua estrangeira moderna. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar a palavra para o nosso PCNP de Educação Física, tá bom, gente? Lembrando que eu estou à disposição de vocês para toda e qualquer dúvida que vocês tenham lá no grupo do WhatsApp. E reforçando que agora, sexta-feira, a gente tem a nossa live com o PCNP de Tecnologia. É uma parceria aí que a gente fez com ele. E todo o movimento dentro do Padlet vai ser feito em cima de língua estrangeira, da língua inglesa, certo? Um beijão para você, gente. Até a próxima. Perfeito, Marilene. Vamos lá, vou assumir aqui, só um momentinho. Prontinho. Vamos lembrar também, já que estamos dando recado, da nossa live de amanhã do festival. Fala essa parte, perfeito. Depois a gente fala essa parte também. Não, posso falar agora já? Senão eu perco no final, eu esqueço. A gente já fala agora. Amanhã, às 15 horas da tarde, através da plataforma YouTube ou o Facebook da Diretoria de Ensino, nós iremos fazer a nossa live do primeiro festival online de música solo. Então, todas aquelas escolas inscritas, todos os alunos que votaram no nosso formulário, que acessaram lá o site, enviaram seus vídeos, os melhores nós estaremos, os mais votados, né, no caso, nós estaremos compartilhando com vocês nessa live amanhã às 3 horas da tarde, com a presença da dirigente regional de ensino. Então, conto com a presença de vocês, todo o público que puder contribuir, que puder participar também lá na nossa live, todo mundo será bem-vindo. Marília? Então, é importante que eles entendam, né, que estava no nosso regulamento, que não é um festival competitivo, é apreciativo. E o que conta, como assim foi no festival de dança, o número de votos que as pessoas deram e quem recebeu. E esse que é o diferencial desse nosso primeiro festival online de música desde 2020 por todo o canto de casa. Nossa, que nome comprido, né? Verdade. Nome e sobrenome. O formulário encerrou, né, Marília? As votações encerraram-se ontem, né? E nós computamos todos os votos de todas as escolas, todos os alunos participantes, e deram, em média, foram 22 mil votos, Marília, é isso? Isso, mais de 22 mil votos. Muita gente assistindo. Muito legal, né? Vocês todos estão de parabéns. O engajamento de todos, parabéns mesmo. Então é isso, amanhã às 15 horas da tarde no Facebook e no YouTube da Diretoria de Ensino. Conto com a participação de vocês. Vamos lá para a gente finalizar agora esses 15 minutinhos.
vou falar um pouquinho da educação física, como ela pode contribuir nesse exemplo de mapa mental. O assunto que eu escolhi para estar abordando aqui com vocês, do mapa mental, foi o nosso currículo. Então, de maneira geral, eu não coloquei currículo do ensino médio, nem do currículo do fundamental, eu deixei como currículo de educação física. Então, como propriamente a Marília já explicou bem no dela, a Marilene deu exemplo de aplicativos, né? Então, a educação física no centro do nosso mapa mental. Então, a educação física é um componente curricular obrigatório, né? Prevista na Base Nacional Comum Curricular e também no nosso currículo paulista. Então, já coloquei aí a base e do currículo paulista. Ela é fundamentada pela cultura corporal do movimento e ela também é tematizada pelas práticas corporais. Então, no próximo slide nós temos aqui a cultura corporal do movimento, qual eu citei já anteriormente, e ela, na cultura corporal do movimento, ela possui 5 elementos como fenômenos culturais, né? Então, o primeiro fenômeno cultural, ele tem que ser dinâmico, o segundo, diversificado, o terceiro, singular, o quarto, pluridimensional e contraditório. Então, a cultura do movimento no eixo da educação física, ela abrange todos essas práticas corporais. Seguindo, ela também é embasada em 3 elementos que fundamentam essas práticas corporais, né? Então, esses 3 elementos embasam o nosso currículo de educação física, isso tanto para os anos finais quanto para o ensino médio. Então, o primeiro deles é o movimento corporal. Então, esse movimento corporal, esse primeiro elemento aqui das práticas corporais, ele é o principal objeto de ensino e aprendizagem da nossa disciplina, da educação física. Então, ele é o nosso eixo principal, que é o movimento corporal. Segundo, organização interna. E essa organização interna é um entendimento lógico dos alunos nas práticas corporais. Então, essa organização interna é se o aluno conseguiu captar o que foi transmitido e cai naquela regrinha do ensino e aprendizagem, ver se ele aprendeu e o que ele pode reproduzir com esse aprendizado. E o terceiro é o produto cultural, que remete ao lazer, entretenimento e cuidados com o corpo e a saúde. Então, a partir do momento que nós temos esses 3 elementos das práticas corporais, o movimento corporal, que é o primeiro, organização interna, que é o segundo, e o produto cultural, que é o terceiro, que remete ao lazer, entretenimento, cuidados com o corpo e saúde, que é a parte comportamental, né? Se ele já aprendeu, se ele já sabe reproduzir, o que ele vai fazer a partir disso. Próximo é a estrutura do nosso currículo de educação física. Então, seguindo o modelo do mapa mental também, né? Mas eu não sou tão artístico quanto a Marília, então eu deixei bem chucro mesmo, mas é para vocês entenderem e captarem a ideia do mapa mental. Então, a estrutura curricular de educação física do nosso centro, ela possui ali 8 unidades temáticas, que nós iremos agora citá-las no final aqui da apresentação, vou citá-las, como, por exemplo, brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, danças, lutas, práticas corporais de aventura e corpo, movimento e saúde. Então, são as unidades temáticas que trabalham a educação física. Ela também possui 24 objetos de conhecimento, que são lá os conteúdos a serem trabalhados. Eu não vou citá-los aqui, que vai ficar uma coisa maçante, né? Aquela leitura maçante. Então, só para vocês eu coloquei como citações, porque existe, né? Então, são 6 unidades temáticas e 24 objetos de conhecimento. Além disso, nós temos 69 habilidades também previstas, desde do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Essas habilidades estão em graus, em níveis diferentes, né? Dentro da sua especificidade, dentro do grau de complexidade. E nós também trabalhamos as 10 competências também previstas na base. Então, essa é a estruturação do currículo de educação física. Então, só recapitulando, né? As unidades temáticas, objetos de conhecimento, as habilidades e as competências. Bom, e para estruturar todos esses passo a passos que nós já vimos aí, eu citei anteriormente, né? Então, de onde que surgiu? Então, o primeiro ponto ali, nós temos uma base nacional comum curricular a ser seguida. Então, o currículo paulista, ele está dentro dessa base nacional comum curricular.
Dentro do currículo paulista, nós temos o nosso eixo de educação física, que é cultura corporal de movimento, no qual eu já citei que ele pode ser dinâmico, diversificado e singular, e pluridimensional ou contraditório, né? Segundo, são os 3 fundamentos da prática corporal. O movimento corporal lá, lembra que eu falei, que é o principal objeto de ensino e aprendizagem. A organização interna, que é os estudantes, né, entenderem com sua prática corporal. E o produto cultural, que é a lazer e entretenimento que ele já sabe fazer e que ele vai usar a partir disso no seu comportamento do dia a dia. Próximo, o último item que eu falei foi a estrutura curricular de educação física. Então, a estrutura curricular de educação física, as 7 unidades temáticas, brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, danças, lutas, práticas corporais de aventura e o último, corpo, movimento e saúde. Os 24 objetos de conhecimento, as 69 habilidades e as 10 competências. Então aqui eu fiz um mapa mental bem simples, assim, bem dinâmico da estrutura curricular de educação física. Então, desde quando ele surge, quais os passo a passos, o que ele é embasado, só para vocês terem mais uma ideia também que dá para ser aplicado esse mapa mental na educação física. Eu preferi falar sobre o currículo porque abrange tanto o ensino final, os anos finais do fundamental, quanto o ensino médio, mas como a Marília citou anteriormente, a Mari também explanou bem na fala dela, que dá para fazer esse mapa mental para qualquer disciplina, dá para fazer com qualquer objeto de conhecimento, qualquer conteúdo, qualquer unidade temática que você for trabalhar, dá para trabalhar nesse mapa mental aqui, esquematizando neste formato que nós vimos aqui, no que a Marília explicou, no que a Marilene também explicou no online dela. Então, é mais uma dica para vocês aí estarem explanando esse recurso com os seus alunos. Vou ficando por aqui. Só um único último recado aqui é do iJogos Escolares. Essa é a última semana de inscrições do iJogos Escolares. Primeiro, lembra que tem o formulário, tem o regulamento que eu já enviei para as escolas. Então, procurem aí com seus coordenadores, com a sua direção de cada escola. Tem o formulário, o regulamento, tem o formulário a ser preenchido e os vídeos. Não se preocupem em mandar os vídeos junto com o formulário de inscrição. Primeiro você inscreve a sua escola e, posteriormente, até o dia 15 de setembro, então nós temos aí mais 15 dias para estar enviando os vídeos dos alunos. Então, o primeiro passo é fazer a inscrição no formulário, que está dentro do regulamento, e o segundo passo, depois, posteriormente, enviar este vídeo. Então, esta é a última semana de inscrição dos Jogos Escolares, e eu gostaria da participação e engajamento de vocês também, professores. E relembrando só amanhã às 15 horas a nossa live do Festival de Música. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação aí, a presença. Qualquer dúvida, meu e-mail também está aí, meu WhatsApp também está à disposição de vocês. Pode me chamar que a gente vai tirando as dúvidas e conversando aí de maneira remota, tá bom? Muito obrigado pela presença e até o próximo TPC. Marília, Marilene, querem se despedir? Gente, sim. Então, fala, vai. Marília. Você primeiro, Lady. Mais velhos primeiro, então. Isso. Então, gente, é só para dar um tchauzinho. Até a próxima TPC. Nossa, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma TPC super light, eu achei ótima. Os slides do Alan estavam ótimos, várias formas, né, para o cérebro se ligar. Também isso faz parte do mapa mental. E tudo isso a gente vai juntando para que o cérebro tenha força de relembrar. Lembrou que viu um círculo, lembrou que viu uma elipse, lembrou que viu um pentágono, entendeu? Perfeito. Tudo isso faz com que a nossa cabeça guarde As a forma informações, e o né? movimento. Tá bom? E outra coisa também, né, Marília? Só complementando a sua fala aí, lembrando que esses exemplos de mapas mentais que nós colocamos aqui, lembrando que o mapa mental ele é pessoal, né? Então vai aquela coisa com qual o professor se identifica. Então, se ele se identifica com figuras, com formas, com desenhos, aí ele vai da criatividade dele e da maior assemelhação com o conteúdo que ele tiver, né? É verdade. Então, espero que vocês tenham gostado, gente, porque eu adorei fazer mapa mental. Aliás, eu sempre fiz mapa mental, tá bom?
Uma boa estratégia. Então, tá. Um beijinho aí para todo mundo, até a próxima. Mari, você que é mais nova, que tem idade de minha Vamos lá. Verdade, Marília, verdade. Somos os filhos de Marília. Roda até filhos de Marília. 2 filhos de Marília. 2 filhos de Marília, eu e Alan. Não, gente, mais que nada, quero agradecer aos colegas por aí mais uma pauta, mais uma semana de muita luta, muito trabalho. Agradecer a vocês aqui por estarem assistindo o nosso ATPC, que a gente faz para vocês, e a gente está sempre pensando em possibilidades de trabalho e facilitadores também, para que vocês consigam, para que seja mais suave o trabalho de vocês com os alunos, principalmente nessa situação de pandemia, que a gente sabe que é tudo muito difícil, né? Muito, muito complicado, e o que a gente quer é que vocês consigam ter condições de trabalho que sejam mais favoráveis, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, dentro de LEM principalmente, é só me procurar nos grupos de WhatsApp, e-mails, enfim, eu acredito que já quase todo mundo aí tem o nosso contato, tá bom? Um grande beijo e uma ótima semana de trabalho para todo mundo. Mua! Perfeito, Mária. Agradeço também ao Bruno também, que participou no começo da nossa reunião, né, com os recados aí do componente dele, de tecnologia. Então, obrigado, Bruno, também mais uma vez. Quer falar alguma coisa? Não, também quero agradecer o espaço, a parceria de vocês e reforçar para o pessoal, esse vídeo aqui ele vai para o YouTube, né? Pro canal da diretoria, certo? Vamos tentar. Vai sim. Não, tudo bem, a gente coloca lá, e aí só reforçar para o pessoal que o link dos formulários para inscrição, tanto da nossa reunião de sexta-feira, quanto para o envio da Boa Prática, estarão aqui na descrição do vídeo, e o link da live do Movimento Inova, para vocês entenderem o que é o Movimento Inova, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá certo, então. Perfeito. Nossa. Perfeito. Então, tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo, galera. Tchau.